Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Infelizmente, anteontem, sexta-feira à noite, com o Maraca lotado, quase 65 mil torcedores, o Glorioso empatou 1-1 com o Criciúma pelo Campeonato Brasileiro. A análise robusta da partida fiz ontem, vocês viram aqui no canal Fabiano Bandeira. Quem não viu, veja. Acontece que aumenta em parte da torcida alvinegra uma preocupação, suposta falta de criação contra times que vêm para se defender contra o Botafogo, contra times que usam linha de 5 para marcar o glorioso Botafogo de futebol e regatas. Vou falar sobre o tema neste vídeo em mais um conteúdo robusto, mas adianto, não é o principal problema do glorioso hoje. O Botafogo, em determinados jogos, cria mais, em outros jogos, cria menos. Fez menos gols que o esperado nas últimas partidas, mas sempre cria. E mesmo nos jogos mais difíceis contra equipes mais fechadas, o Botafogo, em determinados momentos, coloca jogadores em condições dentro da área. O grande problema atual do Botafogo na zona ofensiva é a falta de qualidade nas finalizações. E eu estou falando da qualidade das finalizações, porque os jogadores têm competência, já provaram isso aqui no Botafogo e em outros lugares, até na seleção ou nas seleções. Mas com a nossa camisa, em partidas recentes, tiveram problemas nas finalizações. O Botafogo não pode perder chances claras em jogos tão importantes. Não pode perder nunca. Ainda mais em jogos reta final de Campeonato Brasileiro. Faltam 8 rodadas, o Botafogo ainda é o líder. E agora, semifinal de Libertadores, quarta-feira contra o Peñarol, 21h30, no estádio Newton Santos, também lotado. O Botafogo precisa aproveitar as chances. Não me preocupa o fato do Peñarol vir todo retrancado para enfrentar o Botafogo. O Peñarol fez isso com o Flamengo nas quartas de final. E mesmo jogando muito mal no Maracanã, o Flamengo perdeu pelo menos 4 chances claras. Obviamente, a atuação do goleiro do time uruguaio foi muito boa também, mas o Flamengo, todo desorganizado, conseguiu produzir para finalizar em ótimas condições. Não conseguiu fazer o gol. O Botafogo recentemente passou por isso, mais vezes em determinados jogos, menos vezes em outros jogos. Mas em todas as partidas o Botafogo criou e poderia ter feito gols no plural. Pois bem, galera, por que estou falando isso? Também resolvi abordar o tema neste vídeo. Porque nós, torcedores, somos participantes. Claro que não cabe a torcida do Botafogo inteira no estádio Newton Santos, são milhões de apaixonados espalhados pelo mundo, mas teremos 40 mil torcedores. O Botafogo conseguiu comercializar todos os ingressos para a partida com mais de uma semana de antecedência só para os sócios. Então tá uma expectativa muito grande. A torcida quer ver o Botafogo na final da Libertadores, quer ver o Botafogo campeão em 2024. Isso por si só já gera uma ansiedade. E a gente também impulsiona o time dentro de campo. É claro que a torcida não ganha ou perde jogo, mas ela participa. Se no Maracanã, na última sexta-feira, nós tivéssemos cerca de 15 mil pessoas, talvez nem o gol do Tiquinho tivesse saído. Aquela força, aquela vontade, porque o time foi organizado em determinado momento, conseguiu criar, quase que não saiu em determinado momento, mas saiu. Conseguiu criar 2 chances, pelo menos, na segunda etapa, logo no início. Depois, com o Criciúma marcando muito bem, o Botafogo foi pro abafa. E tem abafa com 15 mil pessoas. Jogador, em determinado momento, também já observa que não vai dar mais em nada, pensa que não tem mais por que se desgastar e não se desgasta. Estou falando no geral. E tem abafa com 65 mil pessoas empurrando o time para frente, acreditando que aquilo pode acontecer. E é o Cuiabano lançando de onde dava para a área, com 2 centroavantes lá brigando, um ganhando do goleiro e do zagueiro e o outro fazendo gol. Então nós somos participantes. E é importante entendermos o nosso papel. Se acreditarmos que o Botafogo não cria contra times de linha de 5, contra times defensivos, com 10, 15 minutos, e pode acontecer sem criação contra o Peñarol, o estádio Newton Santos pode começar a se voltar. Isso dificilmente acontece, poucas vezes eu vi, contra o próprio Botafogo. Com aquela ansiedade, não estou falando de vaia, porque eu tenho certeza que a torcida do Botafogo não vai vaiar
durante a partida contra o Peñarol. Contra o Criciúma, ao fim do jogo, houve vaias e ouvi aplausos. E tudo bem, eu nem vaiei, nem aplaudi. Primeiro ponto, são 65 mil pessoas. Você não tem como definir o que a pessoa que está ao seu lado vai fazer. Então quem vaiou entendeu que ali 65 mil torcedores foram frustrados por um gol nos acréscimos após o Botafogo, com muita dificuldade, ter conseguido um gol aos 45 do segundo tempo. Quem vaiou foi pelo recorte daquele momento, aquela frustração. E o time maduro tem que ser para entender isso. E quem aplaudiu já começou a pensar na sequência, em dar confiança para quem pode ter perdido um pouco da confiança com o gol que o Botafogo tomou. Então já pensou na quarta-feira contra o Peñarol e na sequência do Campeonato Brasileiro. Beleza, a reação da torcida depois do jogo. Vaias, aplausos e ficou tudo bem. Eu espero e todos esperamos que o Botafogo siga em frente, entendendo a responsabilidade que tem em 2024. Então nós somos participantes, acredito que a galera não vai vaiar durante o jogo contra o Peñarol. Mas pode acontecer do time uruguaio chegar aqui na retranca e conseguir segurar o Botafogo 10 minutos, 15 minutos, 20, 25, um tempo de jogo. E se começarmos a acreditar que o Botafogo não cria contra times que vêm para se defender, contra times que vêm com linha de 5, no ambiente a gente vai sentir, porque o Botafogo vai trabalhar a jogada, tem que dar um passo para trás para recomeçar ou para girar o jogo, e aí pode ficar aquele ambiente de quem vai a estádio sabe do que eu tô falando. E de repente a bola tem que voltar no Marlon Freitas para ele encontrar um lançamento pro lado esquerdo. De repente a bola tem que voltar no Barbosa para ele encontrar o Igor Jesus como encontrou contra o Fortaleza. De repente a bola tem que voltar lá no John pro time uruguaio acreditar que dá para sair e alguém buscar uma ponta em velocidade. Pode acontecer. E se de repente começar, tanto de repente, desculpa galera, mas seguimos, um ambiente de o próprio time pode sentir isso. Espero que não sinta, que tenha a maturidade que falei há pouco para ter tranquilidade, girar a bola, encontrar o melhor caminho, encontrar o espaço para entrar na defesa uruguaia. Fabiano, beleza, a torcida então tem que se... Não estou falando como a torcida tem que se comportar. Aqui com um canal que tem mais de 52 mil inscritos, graças a Deus, muito obrigado por estarem aqui, eu tento de alguma forma conversar para percebermos que o Botafogo vai precisar ter paciência, como teve em alguns jogos, e agora eu vou lembrar a vocês com fatos que o Botafogo criou contra equipes que vieram apenas para marcar. Começo com o Fortaleza, que dificilmente faz linha de 5 e veio jogar contra o Botafogo com linha de 5. E o Botafogo foi dominante, o Fortaleza não queria sair nem para contra-atacar. Em determinado momento, naquele dia deu certo, contra o Criciúma deu certo também, por motivos distintos, o Botafogo teve Igor Jesus e Tiquinho Soares juntos. O que não deu certo sempre, mas contra Fortaleza e Criciúma, deu. O Tiquinho conseguiu abrir um espaço por um lado, Igor Jesus entrou do outro lado, o Barbosa fez o lançamento para o Igor Jesus naquele funil que eu tinha falado no vídeo pré-jogo. O Igor dominou no peito, 1-0, depois o Tiquinho deu de calcanhar, o Fortaleza mais exposto, tentando o empate, Marlon Freitas encontrou o Igor Jesus de novo, 2-0. O Botafogo fez gol contra uma defesa fechada. O Botafogo fez gol contra uma defesa que tinha linha de 5, com uma jogada construída desde o primeiro terço até chegar ao Almada, que desarticulou o adversário com 2 dribles maravilhosos, encontrou o Savarino dentro da área e contra uma linha de 5, o Luiz Henrique fez o gol na pequena área e o Botafogo venceu o Corinthians por 2-1. Quer voltar um pouquinho na Libertadores? O Palmeiras, no Rio de Janeiro, não veio para atacar o Botafogo e quase não conseguiu contra-atacar. Vão lembrar que o gol deles foi praticamente dado pelo Botafogo. Algumas falhas no gol do Palmeiras, mas o Botafogo, antes, com o Igor Jesus saindo da área e dando uma assistência para o Luiz Henrique, abriu o placar, gol de cabeça. E depois, com o Marlon Freitas, dando um passe belíssimo por elevação, 2-1, gol do Igor Jesus. Quebramos uma linha de 5 do Palmeiras também. Lá em São Paulo não fizeram tanto essa linha de 5 defensores. No Rio fizeram. E no Campeonato Brasileiro também. E o Luiz Henrique, em jogada individual, foi pro fundo, cruzou com a perna direita, o Tiquinho fez o gol. Contra o Criciúma.
tivemos uma jogada quase idêntica. O Luiz Henrique, em jogada individual, foi ao fundo, cruzou com a perna esquerda, e o Vitinho perdeu o gol que o Tiquinho fez com a perna esquerda contra o Palmeiras. Então, contra o Criciúma, com linha de 5, num jogo muito difícil, chance claríssima do Vitinho. E foram 4 chances claras para o Botafogo, pelo menos. Tivemos a do Luiz Henrique também, tivemos pelo alto com o Tiquinho. De várias formas, nós conseguimos finalizar, às vezes criando na característica dos nossos atletas, como do Luiz Henrique, para o Vitinho finalizar, às vezes chutando de fora. Foi o jogo que o Botafogo mais teve chances claras? Não, mas 4 chances claras contra uma do adversário que acabou entrando, era para dar a vitória ao Botafogo se estivéssemos finalizando bem. Então a preocupação não é se vai criar ou não vai criar. O Botafogo deve criar algumas chances para vencer o jogo, mas precisa finalizar melhor. Lembrei do Fortaleza, do Corinthians, do Palmeiras, veio o São Paulo. Mudou, linha de 5 contra o Botafogo no Rio de Janeiro. No primeiro tempo, o Vitinho deu um passe para o Almada na pequena área. Só escolheu o canto, chutou para fora. O Vitinho deu um passe para o Luiz Henrique, quase na pequena área. Só escolheu o canto ou buscar alguém dentro da área. Chutou de direita pelo alto. O Savarino tinha um ataque em vantagem numérica, preferiu a finalização. A bola bateu no travessão. O Almada preferiu uma finalização também, ali estava certo. A bola passou ao lado da trave. Quantas chances eu falei contra um time de linha de 5? A dificuldade para o Botafogo contra o São Paulo no Rio foi quando o adversário saiu mais para o jogo, que aí o Caleri perdeu um gol já na segunda etapa. Mesmo assim, o Matheus Martins finalizou dentro da pequena área para o Rafael tirar a bola que o Matheus tentou colocar entre as pernas dele. Muita gente na imprensa falando que o Botafogo teve dificuldade contra o São Paulo defensivo. A dificuldade foi quando o São Paulo saiu. Quando o São Paulo se defendeu, o Botafogo criou. Não fez os gols, deveria ter feito. Logo no primeiro lance, o Telles cruzou, o Savarino podia tentar o domínio e resolveu tentar o voleio. Contra o Atlético Paranaense, linha de 5. O Botafogo, além de ter feito o gol, explorando bem a última linha de defesa do Atlético Paranaense, com uma jogada que já mostrei aqui diversas vezes, teve uma chance claríssima no início do segundo tempo com o Luiz Henrique, que perdeu, chutou em cima do goleiro. Estamos perdendo chances claras. O problema é a finalização. É claro que a gente quer que o Botafogo crie mais. Só que temos que entender onde estamos errando mais para que não criemos um ambiente difícil para o próprio time no estádio Newton Santos. E é importante trazer fatos aqui. Fabiano, e contra o Grêmio? O Botafogo criou pouquíssimo num jogo com características peculiares como foi contra o Bahia. Contra o Bahia 0-0 logo após aqueles embates com o Palmeiras na Libertadores, contra o Grêmio 0-0 logo após aqueles embates com o São Paulo pela Libertadores. Jogos que sugam muito da equipe. Todos os times passam por isso. É muito difícil. E por isso que o Botafogo, quando tiver a chance clara, tem que fazer o gol. Porque o mais difícil já foi construído. O mais difícil na jogada do Vitinho, não estou aqui para execrar o jogador, seria o Luiz Henrique conseguir fazer a bola chegar limpa para o lateral direito. E ela chegou. Depois ela chegou limpa, claro, no rebote do Almada, para o Luiz Henrique, o goleiro tirou. Isso contra o Criciúma. E contra o Atlético Paranaense, o Luiz Henrique tinha facilidade para fazer o gol. Perdeu. Contra o Fluminense, Matheus Martins entrou frente ao goleiro, mas poderia tocar para o Tiquinho. Perdeu. E a gente vai lembrando. E foi um bolão do Tietê no início do jogo contra o Fluminense no Maracanã. Então, a possibilidade do Botafogo criar, mesmo contra um Peñarol que marca atrás da linha da bola, que vai esperar para contra-atacar, como contra-atacou o Flamengo no Maracanã no primeiro jogo das quartas de final, com um gol que acabou dando a classificação para a equipe uruguaia, o Botafogo tem plenas condições de vencer e bem no Newton Santos. Isso não quer dizer que vai ser fácil, porque o Botafogo pode criar uma chance no primeiro tempo, tem que fazer. E pode criar mais uma no segundo e tem que fazer. E levar um 2-0 para o Uruguai. E se criar só uma chance, tem que fazer. Mas eu, particularmente, acredito que o Botafogo vai criar 3, 4 e não pode perder. Então, em criação versus finalização, o Botafogo tem um problema maior hoje na finalização. Isso precisa ser resolvido. Se o Botafogo trabalhar a bola de lado a lado, com paciência, der lá no John, começar a construir de novo, eu, no estádio, vou ficar tranquilo, observando, torcendo, esperando uma jogada de qualidade.
Porque vai fazer isso uma vez, duas, três, até abrir a defesa adversária. Quando abrir, tem que aproveitar e executar a finalização da melhor maneira. Beleza, galera? Estamos muito juntos. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira. Quem já é inscrito, trazendo novos inscritos. Vamos passar logo de 53 mil, depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like, isso é fundamental para o crescimento do canal. Todo mundo ativando o sininho, ninguém pode perder conteúdo por aqui. Não sei se volto hoje, espero até que sim, vamos ver, mas amanhã tem redação do Bandeira ao vivo e tem aquele papo maneiro na manhã também, o programa Pauta com meu amigo Vitor Monteiro. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui, fogo!